Bom dia, meninos. Bom Bom dia. dia, professora. Tudo bem Bom com dia. vocês? Como é bom revê-los. Vamos aí ativar a câmera só um pouquinho para mim ver vocês. Depois Ah, vocês não, falam. professor, acabei de acordar. Professora, misericórdia, tô com a cara inchada demais. Como você acabou de acordar assim, não intervalo mais cedo, não? Já é? Um assisti Teve, deitado. professor, só que a cara ainda tá inchada, né? Que desculpa. Como que foi de férias? À toa, como sempre. Do Como- quarto pra sala, da sala pro quarto. Ah, é? Ah, então tá bom demais. Algum de vocês tem? Rapaz, tinha um lugar da minha casa que eu nem sabia que existia. Agora nessa quarentena até descobri. Tá bom, hein? Algum de vocês está trabalhando? Só estudando? Como que tá a vida? Estudando. Ah, que bom. Vamos dedicar É, então, vamos né? falar, Oi? vamos falar só no estudo mesmo. Ah, então tá bom, Cristian. Bom demais. Meninos, o que, que eu vou lecionar para vocês esse ano, né? Sempre fica as melhores matérias, vocês sabem, né? Terceiro ano eu vou trabalhar com geometria e física, tá? Então vamos Pega continuar. leve, hein? Pega leve, hein, professora? Pega leve, que isso. Faz a parte de vocês que vai dar tudo certo. Deixa pra Nossa passar as parte é tão contas, difícil. professora, lá pra março. Hã? É, vamos ficar só na explicação. Fica só na explicação, as contas só deixa pra março. Não, senhor. Tem que fazer tudo. Eu vou seguir aquele mesmo ritmo que a gente já trabalhava. Não tem. Oi, Oi, Calistene. Não tem como a gente não deixar de passar os cálculos e tudo, porque senão a gente não consegue nem concluir. Vocês sabem disso, né? Então, março existe a possibilidade de a gente voltar sempre presencial, mas não é nada confirmado ainda. Não Ah, tem tá. nada confirmado, tá? É uma possibilidade, até porque os critérios para o nosso retorno, mesmo que seja só 30% de vocês, né, dos alunos que têm escola, é muito complicado. Eu acredito que ainda não tem estrutura para voltar do jeito que volte. Mas tá ainda em discussão, então existe a possibilidade de março a gente retornar sem presencial. É claro que eu tenho, a certeza que eu tenho é que eu acho que a qualquer momento do ano torna sem presencial. aleluia. Não, Glória a não Deus. presencialmente completamente, porque eu acho que presencial mesmo todo mundo só depois que tiver vacina aí eficaz mesmo, né? Então, nós vamos ter que seguir esse ritmo aí. Meninos, mesmo esqueminha de sempre, do combinadinho do bate-papo aqui. Então, peço que vocês coloquem para mim no bate-papo o nome de vocês e a turma para registrar sua presença na aula. Outra coisa, como é terceiro ano, tá no último ano e tudo, não empurrem, tá? De qualquer jeito, não empurra com a barriga, não leve de qualquer jeito, não. Assiste essas aulas, porque esse ano vai ser bem mais pontuado e puxado que foi o ano passado. Vocês viram que as aulas de vocês aumentaram, ano passado a gente ficou bem mais relaxados aí, só 2 aulas por dia, ficamos bem mais tranquilos. Agora não, agora vocês têm 6 aulas todos os dias, de 7h30 até 11h20. Então não deixem de participar das nossas aulas, não deixem de assistir, é importante que vocês assistam, tá? Atividades, vou usar o mesmo método do Google Forms, sempre vou estar postando lá as atividades, mas por que é importante que você esteja presente na aula online? Porque a nota da sua presença e participação da aula é só para quem assistir. Quem não assistir não vai ter essa nota. Como eu somo, a minha nota sempre soma e divido por dois, se você precisar de complementar a sua nota para sair do vermelho, quem assiste às aulas e tem essa presença de aula pode contar com isso. Mas quem não tem, já não terá como contar com essa nota de participação, tá? Então, por favor,
assiste, não deixe de assistir, sejam assíduos como foram, né? Ano passado vocês começaram muito bem, depois vocês foram minguando. Faz isso dessa vez não, tá? Continue assistindo aí, tranquila, bem firmes e fortes aí. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Alguma dúvida? Eu vou dar esse tempinho aqui inicial para isso. Ninguém falar nada, nem me perguntar nada, então tá bom. Tô com saudade do meu filho, professora. Nossa, se você vê o tanto que tá grande, Imagino. agora tá destravando a língua, sabe? Mas tá falando de tudo, só que enrolado a maior parte das palavras. Mas está conversando bastante. Bom demais. Mês que vem já faz 2 aninhos já. Já? Maravilha. Ah, passa rápido, né? Uhum. Demais. Qualquer dia desse, em uma das nossas aulas, eu mostro ele pra vocês, tá bom? Tá bom. Vocês verem o quanto que ele tá crescido. Ele tá, você tem uma ideia, ele já tá vestindo roupa de menino de 3, 4 anos de idade. Mas credo, o menino cresceu mesmo. Cresceu. Além de ter crescido bastante, ele continua forte, né? Não emagreceu. Professora, Oi. o dia que eu tô passando eu fui na rua, vou poder falar, ei rapaz, eu vi você na barriga de sua mãe. O Christian. O Christian mesmo foi um dos alunos meus que pegou do início, né, Christian? Desde o nono Eu ano. vi a senhora com barrigão Foi. também. Viu também, né? Foi a única que me pegou. Foi. Os meninos que estão comigo há 3 desde 2018 pegou bem no início lá. Isaac na barriga, era um barrigão, né? E quem começou comigo em 2019, no mês de janeiro, também me viu de barrigão. Eu entrei depois das férias. João Marcos pegou, né, João? Peguei. Porque barrigão parecia que eu ia ganhar menino qualquer hora. Eu queria fazer o parto da senhora, só que não quis deixar. Pois é, né? Podia ter aguentado mais um pouquinho pra você fazer. Credo, gente do céu. Eu trabalhei até perto de ganhar, mas deu tudo certo. Então vamos lá? A gente vai começar. Tem uma notícia pra vocês. Hoje nós temos 2 aulas, vocês viram no horário? Então agora nós vamos começar com geometria. E a próxima aula a gente vai ter de física. Tá legal, né? Assiste as 2 aulas, viu? Por favor. Vamos começar, vou fazer o compartilhamento da tela. Vocês me falam se vocês estão visualizando a minha tela. Eu preparei um conteúdo bem tranquilinho, viu? Bem tranquilinho mesmo. Graças a Deus, né, professora? Primeiro dia, né? A gente vai devagar. Eu devia ter tarefa no primeiro dia. Primeiro dia a gente vai devagarzinho, assim, pra não assustar, né, vocês. Uhum. Mas esse conteúdo inicial de geometria de vocês, vocês vão ver também com a Lucilene. Ela que vai dar aula de matemática pra vocês, não é? Não. Não é a Lu, não? Não, lá tá que é a Andréia. Essa é uma professora nova, não conheço, não. Quem que é essa André e João Marcos? Sei não. Não conheço. Nossa, tá informado, hein, filho? Ele olhou no horário, vocês não, né? Vocês já estão visualizando aí minha tela? Sim. 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 Então, esse conteúdo inicial é a distância entre 2 pontos. É a geometria analítica, que é o primeiro conteúdo de matemática também de vocês, tá bom? Então, hoje o que eu preparei? Só 14 slides voltados para uma introdução do que seria a distância entre 2 pontos e fórmulas que a gente tem que utilizar, tá bom? Então, como a gente só tem uma aula de geometria por semana, vocês vão ver mais esses cálculos até bom com a professora de matemática, porque vai ter mais aulas com vocês, mas o meu método é o mesmo. Vou fazer exercício com vocês, depois vou colocar atividade para vocês fazerem, tá bom? Então, olha só, a distância entre 2 pontos, né? Então, a gente tem 2 pontos, a gente vai chamar de A e B. A distância entre eles sempre é indicada por isso aqui, ó. Distância, que é o D, abre parêntese, A, vírgula B, tá?
Então, sempre vou representar a distância assim. E essa distância é a medida do segmento das extremidades de uma reta, tá? Então, a medida desse segmento é aqui, onde está meu ponto A e onde está meu ponto B. Então, é a distância, é esse segmento que eu tenho de espaço entre A e B, tá bom? Então, assim, a distância A e B entre os pontos. Por que que tá X e Y? Aqui nesse material não está colocado, mas na próxima aula a gente vai aprofundar mais um pouquinho, tem lá, tá? Sempre usando o plano cartesiano, tá? Então, o plano cartesiano a gente tem o eixo das abscissas e das ordenadas, né? Então, sempre eixo X e eixo Y, tá? Então, eu vou chamar de X1 e Y1 os pontos de B. E os pontos de B eu vou chamar de X2 e Y2. Para mim calcular isso, essa distância que eu tenho dos pontos A e B dessa reta, eu vou usar essa fórmula. Então, a distância dos pontos A e B é igual raiz quadrada, aí eu tenho um produto aqui dentro, de x2 menos x1 ao quadrado. Então, presta atenção, eu vou pegar o valor de x2, subtrair por x1 e elevar isso ao quadrado, mais o valor de y2 menos o valor de y1 elevado ao quadrado, tá? Então, usando essa fórmula é que eu vou calcular a distância entre dois pontos em uma reta. Professora, por que a gente usa o plano cartesiano? Porque esse plano é o único plano que vai me dar o formato de retas, tá bom? Por isso que eu uso o plano cartesiano. Plano cartesiano, vocês já sabem como fazer, como representar, não é? Vocês lembram? Não, Não é possível que não lembra. Refresca nossa mente, professora. É que eu não tenho nenhum aqui, nenhum nesse slide. Vou ter que abrir outro. Pera aí, deixa eu abrir o que eu preparei para a próxima aula aqui para vocês. Deixa eu ver. Vou interromper o compartilhamento dela só para mim achar ele e mostrar para vocês, tá? Fiquem aí, aguardem que eu já retorno. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Vou pegar uma imagem aqui do plano cartesiano, fica mais fácil. Na internet mesmo. Aqui, plano cartesiano. Só um minutinho que tá abrindo. Meninos, só um minuto que tá abrindo. Quis mostrar o Isaac pra vocês, mas ele não quis não, ficou com vergonha. Ficou com vergonha, tá na fase da vergonha agora. Há um tempo atrás, não podia ver eu sentado aqui que ele queria assistir. Agora
Aqui, meninos, ó, plano cartesiano é esse aqui, ó. Então, ele tem um eixo X, tá? E o eixo Y. É claro que o exercício, ele vai me dar os pontos, tá? Então, sempre entre o parêntese, eu começo com o ponto X e o próximo número após a vírgula é o ponto Y. Então, só para vocês lembrar. Então, tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Lembraram? Sim? Só para lembrar mesmo isso aqui, tá? Não é nem pra... Então, vou voltar aqui onde a gente estava, no material. Só pra vocês relembrarem, não vou calcular nada lá, tá? Próxima aula eu já mostro melhor como calcular no plano, tá? Retirando do plano, mostrando as retas e tudo. Então, olha só, olhem esse exemplo. Eu sei que a fórmula que eu tenho que utilizar é essa da distância entre os pontos. Então, calcule a distância entre os pontos. Prestem atenção. Menos 2 e menos 1. Então, eu tenho x1 e y1 do ponto A. E o ponto B, eu vou ter 3 e menos 1. Então, eu vou ter aqui o x2 é 3 e o menos 1 é o meu y2. E também dos pontos C, que eu vou ter menos 2 e 1, vou ter D e o ponto D, menos 2 e 4, tá bom? Então, olha só. Vou iniciar. Utilizando a fórmula de distância entre dois pontos, vou começar a calcular ponto A e B. Eu vou ter, então, que raiz quadrada é igual ao produto, né, de x2... Professora, Oi. eu acho que a senhora esqueceu de colocar a tela com o exemplo. Vocês não estão vendo, não? Tá aqui no slide Não. mostrando. Não, Sério? só esqueceu de tirar outra tela, que você tava explicando os pontos lá. Uai, no meu tá. Vocês estão vendo eu movendo? Não. Não? Vou interromper o compartilhamento. Achei que tava. Vou voltar a compartilhar, tá? Aí não dá, né? Agora. Aí, foi. Oi? Ah, então tá bom. Então vocês estavam ouvindo eu falar ou vendo o plano cartesiano? Uhum. Então vamos voltar do início, ó. Calcule a distância entre os pontos, ponto A, menos 2 e 1, ponto B, 3 e menos 1, e dos pontos C, menos 2 e 1, e D, menos 2 e 4. Utilizando a fórmula distância A dos pontos A e B é igual a raiz quadrada, e eu tenho que imprimir aqui dentro um produto em que x menos 2 menos x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer, gente? Eu vou substituir pelo que o exercício me deu, ó, prestem atenção aqui. Distância entre os pontos A e B é igual. No lugar de x2 e x1, eu vou substituir pelos pontos que tem. Então, meu x2 é quanto? 3, não é? 3 menos o meu x1. Quem é o meu x1? O meu x1 é o meu primeiro número do meu ponto A. Lembram disso que a gente viu aqui anteriormente, ó? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ó, lembra aqui, ó. O primeiro ponto, que é o meu ponto A, eu vou ter x1, y1. O meu segundo ponto, que é o meu ponto B, eu vou ter o meu x2, y2, tá bom? Por isso que eu substituo pelos valores que tá aqui, ó. Então, eu sei que o meu x1 é menos 2 e o meu y1 é menos 1. E no ponto B, o meu x2 é 3 e o meu y2 é 1. Então, eu vou só substituir, é isso que fiz. Quem é o meu x2? É o 3 do B.
menos o meu x1. Quem é o meu x1? É o menos 2 do A. Então, eu vou ter 3 menos. Por que eu coloquei esse parêntese aqui dentro? Porque não é x2 menos x1, então eu tenho dois sinais negativos. Então, eu vou ter menos, abre parêntese, menos 2, fecha parêntese, tudo isso, fechando o parêntese de novo, elevado ao quadrado. Mais, quem que é o meu y2? Não é o menos 1 do B? Menos 1, a mesma coisa, coloquei entre parênteses, menos quem? Menos o meu y1, tudo isso elevado ao quadrado, só que o meu y1 também é negativo. Eu vou ter menos 1, fecho parêntese de novo, porque é o parêntese do produto, elevado ao quadrado. Então, a distância entre dois pontos vai ser igual, prestem atenção, ó, menos com menos, mais, não é? 3 com 2 é quanto? 5. 5 elevado ao quadrado. Menos com menos é mais. Mais 1 com menos 1 vai dar 0. Então, eu vou ter o quê? 0 ao quadrado. Distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de quanto? 25. Por quê? 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado vai ser 5 ao quadrado somente. 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5. Então, a distância do ponto A e B é igual a 5. Vocês entenderam isso? Sim. Sim? Ficou claro? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando o ponto, em vez de a gente usar ponto A e B, quais são os pontos que a gente vai usar? C e D, tá bom? Mesma coisa que fizemos para calcular a distância entre o ponto A e B, a gente vai usar para calcular a distância entre o ponto C e D. Lembrando que o ponto C e D tem esses pares aqui, essas coordenadas. Menos 2 e 1, menos 2 e 4. Então, eu tenho o meu x1 menos 2, y1, 1. No ponto D, x2 menos 2 e y2 é igual a 4. Então, vamos lá. Usando a fórmula, a distância entre o ponto C e D é igual, ó, raiz quadrada de y2 menos y1, fecha parêntese, elevado ao quadrado, mais y2 menos y1, fecha parêntese, elevado ao quadrado, tá certo? Então, a distância do ponto C e D é igual raiz quadrada, vou agora substituir o x e y pelos números. Então, ó, x2 é o meu ponto de D, então é menos 2. Então, ó, substituo aqui. Como ele é negativo, vou abrir o parêntese, tá? Tanto do sistema como do ponto negativo dele é menos 2, certo? Menos y1. O meu y1 também é menos 2, então eu vou ter menos do próprio sisteminha, da própria fórmula, menos o meu ponto de x1. E o meu ponto de x1 também é menos 2, então eu terei menos 2, fecho o parêntese da fórmula, que é elevado ao quadrado, mais, ó, y2 menos y1 ao quadrado. Meu y2, que é o meu ponto de D, é igual a 4, menos o y1. O y1, que é o ponto de C, ele é 1, tudo isso elevado ao quadrado. Então, olha só, prestem atenção nisso aqui. Viu que como o resultado dos dois pontos eles são positivos, por isso eu não tenho mais parêntese aqui, apenas o da própria fórmula, tá? Então, a distância entre o ponto C e D é igual
raiz quadrada, vou resolver isso daqui. Mais, menos, com menos, mais. Mas aí eu tenho 2 menos 2, vai ficar igual a 0 ao quadrado. Mais 4 menos 1, 3 ao quadrado. Então, 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado só vai me restar a raiz quadrada de 9. Então, a distância do ponto C e D é igual a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tá? Então, a distância de D e C é igual a 3. Dúvidas? Perguntas? O silêncio me faz pensar em duas coisas. Ou tem dúvida ou tem muita pergunta. Hein? Pode continuar, professor. Pode falar. Quem falou não entendi. Foi você ou não? Não. Nossa aula já está encerrando aí, né? O tempo já está acabando. Eu vou só dar uma introdução do que é determinar o ponto P do eixo OY, que é o ponto equidistante dos pontos, tá? É A, que é 2 e 0, e B, que é 2 e 4. Vou só explicar e mostrar a fórmula e a gente encerra por aqui hoje, tá bom? Então, olha só. P, ele é equidistante de A e B. Então, quando eu falo que ele é equidistante, então eu vou ter aqui, ó, que a distância é igual a P equidistante de A vai ser igual à distância do ponto P equidistante de B, tá? Para mim calcular isso, e olha só, e aí eu tenho um eixo, né? O eixo OY. E o eixo que pertence, né, o OY, eu vou ter que é o ponto que representa o ponto equidistante, que é 0 para x, na verdade isso aqui é um 0, tá? Que é 0 para x e apenas o y. Feito isso, quando eu for calcular a distância do ponto equidistante de A, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Eu vou pegar aqui, ó, meu ponto equidistante, é a mesma fórmula que eu vou usar, só que agora eu vou usar só de A, então eu vou ter 2 menos o meu ponto equidistante, que é quanto? Que é 0 para x ao quadrado, mais 0 menos y ao quadrado, tá? Porque aonde tem x no meu ponto equidistante é 0, eu só tenho y. Tudo isso vai ser igual ao quê? Raiz quadrada de 4 mais y ao quadrado. Por que isso? 0, 0 anula, então tenho 2 ao quadrado, 4 mais y ao quadrado. Achei o ponto equidistante de A. Para mim calcular o ponto equidistante de B, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar os dados de B, tá? Aos dados de B eu tenho as ordenadas 2 e 4. Então, o ponto equidistante de B, eu vou ter 2 e menos 0, que é o valor do meu ponto equidistante ao quadrado, mais, agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o meu ponto de 4, tá? Que é o meu y, menos y ao quadrado. Então, aonde for x, que é o que eu vou calcular primeiro, no meu exemplo, o ponto equidistante é 0. Aonde for y, eu vou manter ele, tá? Feito isso, eu vou ter isso aqui, ó. 4 ao quadrado mais 16, por quê? 4 ao quadrado é 16, né? Menos 8y, que aí eu vou pegar o que eu tenho aqui de cima, mais y ao quadrado, tá bom? E aí, gente, feito isso, eu chego nessa seguinte formulazinha aqui final, tá? Y ao quadrado menos 8y, tá?
mais 20, porque 16 mais 4 é 20. E o que eu tenho das minhas variáveis eu continuo. Isso faz lembrar vocês do quê? O que a gente tem aqui como resposta do ponto equidistante no total? O que isso lembra vocês, esse resultado aqui? Equação do quê? Primeiro ou segundo grau? Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Segundo grau? Hã? Segundo grau? Segundo grau. E aí a gente pode usar a formulazinha, né? De Pitágoras, Bhaskara, na verdade, para calcular isso aqui, tá? Ou Pitágoras também, que usa a mesma formulazinha de Bhaskara, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui. A gente continua na nossa próxima aula de geometria, tá bom? Vocês têm Tá bom, perguntas? professor. Dúvidas? Não. Não? Tranquilo? Todos colocaram para mim aqui o nome e a turma aqui no bate-papo? Sim. Queridos, então olha só. Vou encerrar essa aula aqui agora, mas lembrando que a gente tem a nossa próxima aula de física, tá bom? Não deixem de acessar, participem dela, como eu disse para vocês. É importante para a nota de participação e presença. Então, um beijo para vocês, até agorinha. Daqui Agorinha. 10 minutos, não, na verdade, uns 15 minutos, né? Com Deus, tchau, tchau. Até agorinha. Falou, professor. Falou, até agorinha.